Abençoarei o teu nome todos os dias e te louvarei para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará os teus poderosos feitos. Essas palavras, escritas há milênios, nunca foram tão urgentes para você como são agora. Porque neste exato momento, enquanto você respira, algo no mundo espiritual está pedindo para ser ativado na sua vida, e não é mais um pedido comum, é a chave para uma frequência de abundância que não oscila, que não depende do mercado, que não se abala com notícias ruins. Você já percebeu como sua alegria tem sido refém das suas finanças? Quando o dinheiro sobra, você sorri. Quando aperta, você se afunda. Esse vai e vem emocional não é vida, é sobrevivência. E o Salmo 145 foi escrito exatamente para quem está cansado desse sobe e desce. Porque ele não fala de sorte, não fala de mérito humano, fala de um fluxo constante que vem da fonte que nunca seca. Todos os teus olhos esperam em ti, e tu lhes dás o seu alimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todo ser vivente. Esse é o versículo que vai refazer sua relação com o dinheiro, com a alegria, com a própria ideia de merecimento. Sua dor financeira não é um castigo, é um desalinhamento de frequência. Assim como uma rádio precisa estar na estação certa para tocar a música sem chiado, sua vida espiritual precisa estar sintonizada na estação da abundância constante. E o Salmo 145 é o dial que vai eliminar o chiado. Você não precisa mais orar pedindo migalhas, suplicando por um emprego, implorando por um cliente. Você precisa declarar o que já está disponível. Grande é o Senhor. Não é apenas um elogio, é uma declaração de que os recursos que você precisa são maiores do que qualquer dívida. Sua grandeza é insondável, significa que você nunca vai chegar no fundo do poço da provisão divina. Ela é sem fim. E uma geração louvará a outra, significa que você tem o poder de quebrar maldições geracionais de escassez. Se seus pais viveram na falta, se seus avós passaram necessidade, se a sua família aprendeu a repetir frases como dinheiro não dá em árvore ou rico vai para o céu na agulha, você está autorizado hoje a rasgar esse script. Porque a geração que começa com você vai anunciar os feitos poderosos. E esses feitos incluem provisão constante, inesperada, milagrosa. Pare por um instante e sinta o peso que você tem carregado. Aquele aperto no peito quando o boleto vence. Aquela vergonha de dizer não posso para seu filho. Aquela sensação de que você trabalha e nunca sobra. Esse peso não é seu. Você o pegou emprestado de um sistema que te ensinou a acreditar na falta. Mas o Salmo 145 declara que os olhos de todos esperam em Deus. E isso inclui seus olhos, sua conta bancária, suas necessidades. E Ele não apenas vê, Ele dá o alimento a seu tempo. Não antes, porque você não estaria preparado. Não depois, porque Ele não se atrasa. No tempo certo. E o tempo certo para você é agora. Porque você não está assistindo isso por acaso. O algoritmo não te trouxe aqui. O espírito da abundância guiou seus dedos. E o que vai acontecer daqui para frente é uma reprogramação tão profunda que até sua forma de respirar vai mudar. Vamos começar a oração, mas não uma oração comum. Vamos ativar uma frequência. Eu quero que você imagine um diafragma na sua mente. Daqueles de rádio antigo, com um ponteiro. E esse ponteiro está chiando, está pegando estática, está cheio de interferência. Essas interferências são os pensamentos de escassez. Não vai dar certo, isso é bobagem, eu nunca tenho sorte. Agora, com a autoridade que você tem como filho ou filha do rei, você vai girar esse ponteiro.
E a estação certa tem um nome, Salmo 145, versículo 16. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todo ser vivente. Isso significa que o que você deseja, não o que você acha que merece, mas o que você genuinamente deseja, está na programação. O desejo por uma casa confortável, por férias com a família, por poder ajudar quem precisa sem apertar o próprio bolso, por dormir sem medo do futuro. Esses desejos não são pecado, são projeto. Eles foram colocados no seu coração exatamente para que você soubesse para onde está indo. Um Deus que não quisesse te dar nada, não teria colocado desejo algum. O fato de você querer é a prova de que está disponível. Agora coloque sua mão sobre o peito, onde a ansiedade mora, e repita comigo, não como uma fórmula mágica, mas como um sintonizador. Eu não sou mais refém da falta. A minha provisão não depende do governo, do patrão, do cliente, da economia. Minha provisão depende da mão aberta do Criador, e essa mão nunca se fecha. Eu decreto que a partir de hoje, a frequência da abundância constante opera em mim. Eu não vou mais alternar entre alegria e tristeza conforme o saldo bancário. Minha alegria está na certeza de que o alimento chega a seu tempo e o tempo de Deus é perfeito. Sinta o seu peito respondendo. Muitas vezes, quando você declara isso, o corpo reage com um calor, um arrepio, um suspiro mais longo. Isso é a frequência ajustando, é a estática indo embora, é o chiado sendo substituído por uma música suave que você conhece desde antes de nascer. A música da confiança. E não se engane, confiança não é ausência de problemas. É a certeza de que os problemas não têm a última palavra. O Salmo 145 não nega que exista fome, não nega que exista necessidade. Ele apenas afirma que existe uma mão aberta que satisfaz. E essa mão não é uma metáfora bonita. É uma força ativa que age através de ideias, pessoas, oportunidades e sincronicidades. Quantas vezes você já recebeu dinheiro de uma fonte que não esperava? Um reembolso que veio, um presente inesperado, um trabalho que surgiu do nada. Você chamou de sorte, coincidência. Era a mão aberta. Você só não estava treinado para reconhecer. A partir de hoje, você vai reconhecer. E ao reconhecer, você vai agradecer. E ao agradecer, você abre espaço para mais. A gratidão é o amplificador da abundância. Quanto mais você agradece pelo pouco, mais o pouco se multiplica. Não porque Deus é um contador que precisa de elogios, mas porque a gratidão muda a sua química interna. E uma química interna de abundância atrai abundância externa. Lei de causa e efeito, mas com DNA espiritual. Se você está sentindo algo agora, mesmo que seja um leve tremor nas mãos ou uma vontade de chorar sem saber porquê, isso é bom. É o seu sistema nervoso se rendendo à verdade. Você passou anos sendo treinado para acreditar que é difícil, que é escasso, que é para poucos. E agora, em poucos minutos, uma verdade mais antiga está desmontando esse castelo de areia. A verdade é que o universo foi criado por um pai que não sabe fazer contas de menos. Ele só sabe multiplicar. Olhe para a natureza. Uma única semente de abacate produz uma árvore que dá centenas de abacates por anos. Uma semente. Isso é abundância constante. Isso é a mão aberta. E você foi criado à imagem e semelhança desse Deus multiplicador. Você tem dentro de si a capacidade de gerar valor, de criar riqueza, de prosperar. Não porque você é especial, mas porque você é humano e o humano foi feito para florescer. A miséria é uma distorção. A pobreza é uma doença. A falta não é natural. O natural
é a fartura, e você está voltando para o seu natural agora. Nós estamos apenas no começo. Esta primeira parte está plantando a semente da frequência correta, mas a segunda parte vai literalmente desprogramar as crenças que te mantêm preso no ciclo da escassez. Você vai aprender porque a alegria é a chave para a abundância. Não a alegria fingida, mas aquela que vem de saber que você está seguro. E na terceira parte, você vai receber o decreto diário que vai manter sua frequência afinada para sempre, não importa o que aconteça lá fora. Antes de irmos para a próxima parte, eu quero que você faça algo pequeno, mas poderoso. Escreva nos comentários a palavra frequência. Não é um amém comum, é um selo de que você está dizendo, sim, eu mudo de estação agora. E enquanto você escreve, saiba que milhares de pessoas ao redor do mundo podem estar escrevendo a mesma palavra neste instante, formando uma corrente invisível de fé que se fortalece a cada letra. Você não está sozinho. Você nunca esteve. A mão aberta sempre esteve aí. Você só não tinha girado o ponteiro. Continue comigo. A segunda parte vai te levar mais fundo para onde a alegria e a prosperidade dançam juntas. E quando você escreveu aquela palavra, frequência, algo se conectou nos céus como um cabo de luz. Porque não é apenas uma palavra bonita, é o nome da chave que você acabou de virar na fechadura. Agora, nesta segunda parte, nós vamos abrir a porta e entrar no cômodo onde moram as crenças que te sabotam. Você já parou para pensar que talvez o maior obstáculo para a sua prosperidade não seja o governo, nem o patrão, nem a falta de oportunidades? O maior obstáculo pode ser uma frase que você repete todo dia sem perceber. Pode ser, isso é caro demais para mim. Pode ser, pessoa como eu não tem esse tipo de vida. Pode ser, quando eu ganhar na loteria. Essa última é clássica, porque ela esconde a crença de que a prosperidade vem de um golpe de sorte, não de um fluxo constante. O Salmo 145, porém, nos ensina algo radicalmente diferente. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todo ser vivente. Satisfazer desejos não é sorte, é natureza. A mão de Deus não dá prêmios aleatórios. Ela nutre, ela sustenta, ela flui. E para que o fluxo chegue até você, você precisa estar aberto. E aberto não significa apenas mãos abertas, significa mente aberta para receber de formas que você nunca imaginou. Muitas vezes você tem uma imagem fixa de como a prosperidade deve chegar. Tem que ser um emprego fixo, com carteira assinada, ou um negócio que explode do dia para a noite, ou uma herança inesperada. E enquanto você espera a prosperidade chegar exatamente desse jeito, ela está passando por outras portas que você nem olha. Pode ser uma ideia de um serviço que você pode oferecer. Pode ser um hobby que pode virar renda. Pode ser uma pessoa que cruza seu caminho por 3 dias seguidos e você nem nota. O fluxo da abundância é criativo, é diverso, é surpreendente. E a alegria, aquela alegria que o Salmo menciona de forma tão vívida, é justamente a emoção que mantém seus olhos abertos para enxergar essas possibilidades. Porque quando você está triste, deprimido, ansioso, seu campo de visão se contrai. Você só vê o problema. Quando você está alegre, mesmo que seja uma alegria modesta, uma gratidão simples pelo café quente ou pelo sol que nasceu, seu campo de visão se expande. E aí você começa a ver as portas que sempre estiveram ali. Vamos fazer um exercício prático agora dentro da oração. Respire fundo e se pergunte: qual é a menor coisa pela qual eu posso sentir gratidão neste exato momento? Pode ser o fato de você ter um teto, pode ser o ar que você respira, pode ser o chão sob seus pés. Não precisa ser grandioso. A grandeza do Salmo 145 começa no reconhecimento do pequeno. Grande é o Senhor. Sim, mas essa grandeza se manifesta no detalhe, no cotidiano,
no pão de cada dia. Então, agradeça agora, em silêncio. Agradeça por algo que você normalmente ignora. Ao agradecer, você está literalmente abrindo a torneira do fluxo. É como se a gratidão fosse a alavanca que puxa a água do poço. Sem gratidão, a água fica lá embaixo. Você pode até ver, mas não sobe. Com gratidão, o balde desce, enche e volta com a provisão que você precisa. E não é teoria, é física espiritual. A vibração da gratidão é a mais alta que um ser humano pode emitir. E frequências altas atraem recursos, assim como uma nota musical alta faz o vidro vibrar. Você está vibrando agora em que nota? A nota da reclamação, da comparação, da inveja? Ou você está afinando sua voz para o louvor? O próprio Salmo 145 começa com: abençoarei o teu nome todos os dias. Isso não é uma instrução para Deus, é uma instrução para você. Você precisa abençoar, bendizer, louvar. E ao fazer isso, algo muda dentro de você. Você não está fazendo isso porque Deus precisa de elogios. Ele não precisa de nada. Você está fazendo porque o ato de abençoar o nome dele ajusta a sua própria percepção. Você passa de olhe para o meu problema para olhe para o provedor. E quando você olha para o provedor, o problema começa a encolher. Não porque ele desaparece, mas porque sua perspectiva muda. Um elefante visto de perto é uma muralha, visto de longe é apenas um animal. O Salmo 145 te dá a distância certa para enxergar suas dificuldades com a proporção correta. Seus boletos não são maiores do que a mão aberta que satisfaz os desejos de todo ser vivente. Eles só parecem maiores porque você estava olhando através de uma lente de aumento chamada medo. Vou te contar algo que talvez ninguém tenha te dito na igreja, no centro espírita, no templo ou onde quer que você busque. A alegria não é uma recompensa por ter dinheiro. É o contrário. A alegria é o motor que gera o dinheiro. Porque quando você está alegre, você produz melhor, atende melhor, cria melhor, vende melhor. Um vendedor alegre vende mais do que um vendedor competente, mas amargurado. Um profissional alegre recebe mais oportunidades do que um profissional talentoso, mas rabugento. Um pai alegre cria filhos que se sentem seguros, e segurança emocional na infância gera adultos que sabem ganhar dinheiro. A alegria é produtiva, é geradora, é multiplicadora. E o Salmo 145 é um hino de alegria. Leia novamente os versículos. Os meus olhos esperam em ti. Isso é confiança alegre. Abres a tua mão. Isso é generosidade festiva. Satisfazes os desejos. Isso é realização jubilosa. Não há tristeza nesse salmo, não há lamúria, não há pedido. Há apenas declaração, celebração, antecipação da fartura. É a oração de quem já sente o gosto do banquete antes mesmo de sentar à mesa. Agora vamos ativar a segunda camada da frequência. Lembra do rádio? Nós giramos o ponteiro para a estação certa. Agora vamos ajustar o volume. O volume é a intensidade da sua fé. Não fé como sentimento, mas fé como ação. E que ação é essa? É a ação de tratar o dinheiro com respeito, mas sem idolatria. É pagar o que deve com alegria, porque você sabe que o fluxo vai repor. É dar, sim, dar, mesmo quando parece que não tem. Não estou falando de dar dinheiro para pastores ou para instituições duvidosas. Estou falando de dar um sorriso para o caixa do supermercado, dar um elogio sincero para um colega de trabalho, dar um pouco do seu tempo para alguém que precisa. Dar é um exercício de abertura. Cada vez que você dá algo, mesmo que seja uma atenção, um afeto, um serviço extra sem cobrar, você está dizendo ao universo: eu confio que há mais de onde veio. E o universo, que opera por leis que o próprio Deus estabeleceu, responde: já que você confia, eu vou te mostrar que sim, há mais.
Isso não é mágica, é mecânica quântica da alma. O que você dá retorna, mas não como troca comercial. Retorna multiplicado porque você quebrou o ciclo do medo. Você já notou que pessoas que vivem na escassez geralmente são as mais apegadas ao pouco que têm? Elas seguram com força, não emprestam, não compartilham, não arriscam. E quanto mais seguram, menos entra. Porque a mão fechada não pode receber nada novo. A mão aberta, por outro lado, está sempre vazia para ser preenchida de novo. Você não precisa abrir mão do que é essencial para a sua sobrevivência, mas você precisa abrir mão da ilusão de que controlar tudo vai te salvar. Controle é a moeda da ansiedade, entrega é a moeda da abundância. E o Salmo 145 é uma oração de entrega. Os olhos esperam em ti significa: eu paro de tentar resolver sozinho, eu paro de forçar portas que estão trancadas, eu paro de fazer força contra a corrente, eu espero. E enquanto espero, eu louvo. Porque o louvor é a prova de que eu já confio no resultado. Essa segunda parte está sendo pesada, eu sei. Ela está mexendo em estruturas que você construiu há décadas. A crença de que dinheiro é sujo, de que rico é malvado, de que pobreza é virtude, de que sofrer é sinal de santidade. Tudo isso são ruídos, são chiados na frequência. Você precisa decidir se quer continuar ouvindo estática ou se quer ouvir a música clara da provisão constante. E a música clara tem a seguinte letra: tudo o que eu preciso já está a caminho. Não preciso correr atrás de ninguém. Não preciso implorar por oportunidades. Não preciso me humilhar por migalhas. Eu sou filho da mão aberta. E a mão aberta do meu Pai nunca se cansa de dar. Repita isso agora em voz alta, mesmo que baixinho. As paredes ouvem, o céu ouve e, o mais importante, você ouve. E o que você ouve repetidamente se torna verdade para o seu cérebro. Você pode reprogramar sua mente como reprograma um computador. Basta instalar o novo software, Salmo 145, e desinstalar o antigo. Escassez, medo, indignidade. Estamos nos aproximando do fim desta segunda parte, e a terceira será o selo definitivo, o momento em que você vai receber o decreto diário para manter essa frequência afinada para sempre. Mas antes, eu quero que você faça mais uma ação sutil, porém profunda. Deixe seu like neste vídeo. Não é um like qualquer, é o seu sim público, é o seu voto de confiança na mudança. Cada like é um martelo que quebra mais uma corrente de incredulidade coletiva. E enquanto você curte, respire fundo e diga para si mesmo: eu mereço viver na frequência da abundância, porque você merece, não por mérito, mas por direito de nascimento. Você nasceu para prosperar, para sorrir, para compartilhar, para dormir tranquilo. Qualquer coisa menos que isso é uma versão reduzida da vida. E você não foi feito para versões reduzidas. Você foi feito para a versão completa. E a versão completa inclui dinheiro suficiente, alegria transbordante e fé inabalável. E então, chegamos ao ponto onde o decreto se torna carne, onde a palavra se faz presente no seu dia a dia, onde a frequência que você sintonizou não é mais uma visita passageira, mas uma morada permanente. O Salmo 145 não foi escrito para ser lido apenas em momentos de crise. Foi escrito para ser a respiração de quem escolheu viver na abundância constante. E é exatamente isso que você vai receber agora. Não uma oração de pedido, mas um decreto de manutenção. Porque o segredo da prosperidade duradoura não está em grandes êxtases, mas na constância de pequenos atos alinhados. Em mão aberta de Deus, não se abre apenas nos domingos, nem apenas quando você está no templo, nem apenas quando a vida está fácil. Ela está aberta o tempo todo. A questão é, você está com os olhos abertos o tempo todo para ver? Todos os teus olhos esperam em ti. No original hebraico, essa frase carrega a ideão de uma expectativa contínua, um olhar que não se desvia, uma confiança que não tira os olhos da fonte. É como um bebê
que olha para a mãe sabendo que o alimento virá. Não há ansiedade naquele olhar, há apenas certeza. O bebê não fica se perguntando, e se ela não me der de mamar? Ele simplesmente abre a boca e recebe. Você precisa recuperar essa simplicidade na sua relação com o dinheiro, com a provisão, com a vida. Vamos agora estabelecer o decreto diário. Não é uma fórmula decorada, é uma postura. Todas as manhãs, antes mesmo de colocar os pés no chão, você vai fazer uma coisa. Vai agradecer por mais um dia de fluxo. Não pelo que você tem, mas pelo que está vindo. Agradeça adiantado. Agradeça pela comida que ainda não comeu, pelo dinheiro que ainda não entrou, pelas portas que ainda não se abriram. Agradeça no tempo futuro, porque a gratidão antecipada é a chave que destranca as fechaduras do tempo. Quando você agradece pelo que ainda não vê, você está dizendo ao universo que a sua fé é maior do que os seus olhos. E o universo, que não é uma força impessoal, mas a criação de um pai amoroso, responde na mesma moeda. Já que você confia antes de ver, eu vou te mostrar antes do tempo. É como se você assinasse o contrato da prosperidade antes mesmo de o dinheiro cair na conta, e a assinatura é a sua gratidão. Sem ela, o contrato não é válido. Com ela, o dinheiro é liberado. Agora, depois de agradecer, você vai declarar um versículo do Salmo 145. Não precisa ser o salmo inteiro. Embora quanto mais você o recitar, mais ele se grava na sua alma. Mas escolha um versículo que seja o seu favorito, o que mais tocou você. Pode ser o versículo 16. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todo ser vivente. Pode ser o versículo 19. Ele cumpre o desejo daqueles que o temem. Pode ser o versículo 21. Todo o ser louve o seu santo nome. Declare esse versículo em voz alta, não mentalmente, em voz alta. A voz tem poder porque ela move o ar, e o ar é o veículo da criação. Deus soprou o ar nas narinas de Adão, e Adão se tornou alma vivente. Quando você fala em voz alta, você está soprando vida sobre as suas próprias palavras, e palavras sopradas com fé se tornam profecias. Profecias se tornam realidade, não porque você é mágico, mas porque você é a imagem e semelhança de um Deus que falou e o mundo existiu. Se ele falou e coisas aconteceram, você falar e coisas acontecerem não é arrogância, é filiação. Depois da gratidão e da declaração, vem a ação, porque a fé sem obras é morta, e obras sem alegria são pesadas. Então, durante o dia, você vai fazer uma coisa pequena, mas significativa. Vai praticar a generosidade de baixo custo. Pode ser dar um doce para o porteiro, pode ser mandar uma mensagem positiva para um amigo, pode ser ceder o lugar no ônibus, pode ser elogiar o trabalho de um colega. Não precisa envolver dinheiro. A generosidade é uma frequência, não um valor. Cada ato de dar, mesmo que seja um sorriso, mantém a sua mão aberta. E a mão aberta atrai a mão aberta de Deus. É uma lei de ressonância. O que você emite, você recebe de volta em dobro. Se você emite generosidade, você recebe generosidade. Se você emite escassez, você recebe escassez. Você pode testar isso por 30 dias. 30 dias de gratidão matinal. 30 dias de declaração em voz alta. 30 dias de pequenos atos de generosidade. No final desse período, sua vida financeira não será a mesma. Não porque os céus se moveram magicamente, mas porque você se moveu para o lugar onde os céus sempre estiveram. E a alegria. A alegria é o combustível para você não desistir no dia 15, quando a conta ainda está apertada, quando a oportunidade ainda não apareceu. A alegria não é a ausência de problemas, é a presença de uma certeza maior. O Salmo 145 termina com: todo o ser louve o seu santo nome. Todo o ser, inclusive a parte de você que está cansada, a parte que duvida, a parte que sente medo. Você louva não apesar do medo, mas junto com o medo. Você diz: eu sinto medo, mas eu louvo.
Eu sinto dúvida, mas eu louvo. Eu sinto que não vai dar certo, mas eu louvo. Porque o louvor é a declaração de que há algo maior do que seus sentimentos. E esse algo maior é a fidelidade de um Deus que nunca deixou de abrir a mão. Ele não vai começar a fechar agora. A mão que te sustentou até hoje vai te sustentar até o fim. E o fim não existe, porque a abundância é eterna. Você nunca vai chegar num ponto onde Deus diga, acabou. Isso é coisa da sua mente treinada na escassez. A mente da abundância sabe que sempre há mais, sempre. Agora, eu quero que você se veja daqui a 1 ano. Visualize. Você está na sua casa, com uma tranquilidade que você não conhecia. Você pagou suas dívidas, você tem uma reserva financeira, você ajuda seus pais, você faz uma viagem que sempre sonhou. E o mais importante, você não se sente culpado por ter dinheiro. Você não se sente ameaçado de perder. Você não se sente obrigado a esconder sua prosperidade para não parecer arrogante. Você simplesmente vive. E essa vida flui. O dinheiro entra, sai, sobra, investe, doa, multiplica. É um ciclo natural, como o ciclo da água, como o ciclo das estações. Você parou de lutar contra o rio e aprendeu a nadar a favor. Isso é o que o Salmo 145 te oferece. Não um atalho, mas uma mudança de direção. Você não vai mais remar contra a corrente. Você vai soltar os remos e deixar a corrente da abundância te levar. E essa corrente é forte, mas é suave. É poderosa, mas é gentil. Ela não te empurra, ela te conduz. E você sabe que está nela porque a paz que você sente não depende de nada externo. Estamos nos momentos finais desta oração e eu quero que você receba um selo final. Não é um selo místico, é um selo de compromisso. Coloque sua mão direita sobre o peito, sobre o coração e diga em voz alta: eu, seu nome, a partir de hoje, escolho viver na frequência da abundância constante. Escolho a gratidão como meu estado padrão. Escolho a declaração como minha ferramenta. Escolho a generosidade como minha prática. Escolho a alegria como minha prova de que já recebi. E não volto atrás. Não volto para a escassez. Não volto para a lamúria. Não volto para o medo. Eu sigo em frente, com a mão aberta e os olhos no provedor. Agora, silêncio por 10 segundos. Apenas sinta, não pense. Sinta o seu corpo, sinta a sua respiração, sinta o chão sob seus pés. Esse é o momento em que o decreto se ancora, está ancorado. Antes de encerrar, eu quero fazer um convite que é também uma missão. Você acabou de receber algo precioso. Não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que estão passando pelo que você passou. Pode ser um amigo, um familiar, um colega de trabalho. Envie agora, sem pensar muito. Diga, isso me ajudou, talvez ajude você. Você pode ser o canal da mão aberta para alguém que está com a mão fechada de desespero. Além disso, escreva nos comentários a sua experiência. Pode ser uma frase, comecei hoje, ou senti um alívio enorme, ou vou fazer os 30 dias. Seu testemunho é a gasolina que mantém o fogo aceso para quem está chegando agora. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque este não é o último conteúdo, é o primeiro de muitos. Haverá decretos, orações, meditações, tudo para manter sua frequência afinada. E não se esqueça do like. O like é o seu amém digital, a sua assinatura no contrato da abundância. Agora, a mensagem final para você levar no peito. Você não precisa mais ter medo do futuro. O futuro já está sendo cuidado. Você não precisa mais se desesperar com o presente. O presente já está sendo nutrido. Você não precisa mais se culpar pelo passado. O passado já foi redimido. Tudo o que você precisa é continuar afinado. E para continuar afinado, você precisa voltar aqui sempre que sentir o chiado. Volte, assista de novo, ore de novo, decrete de novo. Porque a mente humana tende a esquecer.
Ela tende a voltar para o velho padrão. Por isso a repetição é amiga da fé. Não é repetição vazia, é repetição que grava, que inscreve, que transforma a sua substância. Ouça este conteúdo 10, 20, 30 vezes. Cada vez que ouvir, algo mais se desbloqueia. E um dia você vai acordar e perceber: a abundância não é mais algo que você busca, é algo que você é. Você se tornou a frequência. E nesse dia, você vai sorrir para o passado e agradecer por cada dificuldade, porque cada uma delas foi um degrau para este momento. Abençoado seja o seu caminho, abençoada seja a sua casa, abençoada seja a sua conta bancária, e que a mão aberta do Altíssimo nunca se feche sobre você. Amém.